Ciência Sem Limites está de volta. Um programa que conversa com os pesquisadores e relata as pesquisas desenvolvidas no âmbito da universidade. No programa desta semana, ao nosso lado, a professora e pesquisadora Lilian Ferreira, do Departamento de Educação Física. Ela fala sobre educação física nas escolas, formação de professores e também de esportes coletivos. Neste bloco, nós vamos falar sobre o projeto de extensão dela, que vem desde 2003, se não me engano. Isso. E o que ele desenvolve, esse projeto? Então, João, o projeto chama-se Ensinando e Aprendendo Handebol, né? E como eu prestei o concurso aqui na Unesp, ingressei na área para ministrar a disciplina de handebol, logo no começo eu senti que era muito importante que a gente tivesse um espaço pedagógico, né, de ensino dessa modalidade para que os alunos da graduação pudessem acompanhar, né, pudessem ter um vínculo mais direto. Bem como era fundamental também que a comunidade tivesse esse acesso, né, para que a gente pudesse democratizar essa prática, né, esportiva. Então, o projeto foi criado com esse intuito, né, tanto da formação dos alunos da graduação, quanto da democratização e da possibilidade, né, de uma prática e que fosse gratuita para as crianças e adolescentes da comunidade de Bauru. Quer dizer, são crianças abaixo de 10 anos de idade, é isso? Não, são crianças de 9 a 15 anos. Não, crianças e adolescentes. Isso, crianças e adolescentes. Da comunidade, tem que estar matriculado em escola, independente disso? Independente, é aberto, né? Então, quem tem interesse, especialmente nós temos hoje 3 polos. Então, nós iniciamos com o polo aqui da Praça de Esportes, né? E logo depois, 3 anos depois, a gente já teve a possibilidade de ampliar o polo, iniciando um polo na Escola Municipal Aníbal de França, né? E posteriormente mais uma ampliação com a inclusão do polo do Instituto Colmeia, que é financiado pelo Centro Espírita Amor e Caridade. E a gente sente, parece que, independente da classe socioeconômica, né? As crianças vêm ao sábado de manhã no campus e vivenciam com uma intensidade esse projeto, né, professora? Que conclusões positivas nesses mais de 10 anos já deu para tirar? O que a gente percebe, João, é assim, essa questão da satisfação das crianças mesmo, né? Então, a gente tem uma proposta no projeto que não é de identificar talentos, né? Não é essa a meta. É certo que se aparece algum aluno, né, alguma menina, algum menino com alguma facilidade ou que tenha também interesse, porque não adianta só ele demonstrar uma competência no jogo, mas não ter esse interesse, porque eu acho que ele está no direito de falar, eu não quero participar de equipes de competição, eu quero continuar aqui. Quero praticar. Né? Exatamente. A nossa proposta é essa, oferecer esse espaço de prática, né? E aí, se o aluno ou a aluna tem interesse em se aprofundar nisso tal, e buscar competições, né? Aí a gente indica para outros espaços que também vem trabalhando com handebol aqui competitivo, né? Exatamente. Agora a senhora falou de crianças, né? Que os alunos, ou seja, as crianças. Agora tem um lado positivo também dos estudantes do curso de Educação Física da faculdade, né? Uhum. Eles têm a prática ali, né? Exatamente. Então, nesses 3 polos, a gente tem alunos envolvidos, né, como voluntário, como bolsista, né, então, trabalhando junto. Então, a gente tem um acompanhamento dos 3 polos, a gente tem filmagem dos polos, depois a gente analisa as aulas, avalia, organiza os planejamentos. Então, para os alunos, né, da graduação, eles sempre sinalizam que é uma experiência muito positiva, muito formativa. Muitos até falam que eu aprendi a dar aula a partir da experiência do projeto, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o projeto é muito relevante, né? E ele tinha um determinado número de inscritos. Vocês ampliaram isso e parece que a prefeitura até bancava a locomoção de determinadas comunidades carentes, ou não? Então, na verdade, assim, na Praça de Esportes, a gente tem um volume, comparado aos outros 2 polos, um volume menor, né, de participação. No campus é menor do que na comunidade? E as crianças sinalizam, os pais também, que é por conta do acesso, da dificuldade de chegar até lá, atravessar a pista e tal, né? Mas na escola Aníbal de França e no Polo Colmeia, na escola Aníbal de França a gente pega muita criança da própria instituição escolar, né? Porque o projeto lá, o polo, acontece na quarta-feira à tarde, começa às 5h30, então depois que as crianças saíram das aulas do ensino regular, né?
E no Instituto Colmeia a gente tem agora as aulas às segundas de manhã e às terças à tarde. E tanto um quanto o outro, eles pegam também a criança dentro da instituição. A instituição é oferecida para as crianças no horário oposto ao da escola. Então, elas também participam. Então, na instituição Colmeia, a gente tem uma média de 140 crianças. Na escola Aníbal de França, 50, 60. E na praça, a gente chegou, né, até 25, 30 alunos. E quando a gente faz esses eventos, né, não sei se foi disso que você comentou, mas eu acredito que sim, a gente divulga isso para o município todo, né, e a gente faz os festivais de handball. Esses festivais, eles envolvem, por envolver todas as práticas de iniciação esportiva na cidade, aí a prefeitura também participa com a gente, inclusive houve momentos em que a gente fez os festivais nos espaços da prefeitura, na Praça Paradesportiva, houve um ano, né? Agora, ele tem um início assim para inscrição ou qualquer período a pessoa pode... Não, tá sempre aberto, qualquer momento você pode entrar no projeto e começar a participar. Né? Evidentemente que ele não está sendo realizado em função da paralisação agora, né? Isso. Mas assim que retomar as atividades, através do site da faculdade ou do departamento, ele pode se aprimorar, né? Isso. E se interagir sobre isso. Ou do meu e-mail também, né? A gente já conversa sobre as informações, mas é aberto, assim, pode entrar a época que for, e a gente também trabalha, especialmente da Praça de Esportes, a gente trabalha com grupos mistos, então meninos e meninas juntos, né, com essa diversidade de faixa etária, e de propósito, a gente quer trabalhar com... Por que, professora? Vocês não limitam, assim, por exemplo, de 10 e 11 anos, ou não? É tudo junto, de 9 a 15? A gente faz tudo junto, porque a gente tem a expectativa de que eles aprendam com a diferença e com a diversidade mesmo, então... Até com a dificuldade, né? Exatamente. Então, às vezes, você tem um aluno que está com mais habilidade, está mais tempo no projeto, um pouco mais velho, e um que acabou de entrar, né? E aí a gente vai trabalhar com eles, né? Para que respeite o outro, para que ajude o outro, né, nos momentos de dificuldade e tal. Então, porque a gente acha muito relevante também essa aprendizagem. Se a gente separa e coloca, ó, esse tem esse nível de habilidade, ou essa faixa etária aqui, essa aqui, ou meninos lá, meninas aqui, a gente fica pensando que a gente não dá condição de ter essa heterogeneidade, né, dessa diferença. Então, e essa diferença vai ensinar. Perfeito. Né? Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Infelizmente, nosso tempo é limitado. Mais algum outro tópico que queira destacar? Não, acho que é isso. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, dizer que foi muito bacana estar aqui falando sobre as nossas experiências. Parabéns, professora. Obrigada. Em breve a senhora volta a contar mais sobre os resultados desses seus projetos. Tá joia, obrigada. O Ciências Sem Limites fica por aqui. Você viu que hoje nós falamos sobre educação física nas escolas, esporte coletivo, formação de professores. Se você está interessado no projeto de handball, o e-mail da professora Lilian aparece aí, no seu vídeo. lilibal@fc.unesp.br. Se quiser contactá-la, www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Educação Física. Ou, se quiser assistir novamente esse programa, www.tv.unesp.br, clique em Programação Ciência Sem Limites. Ficamos por aqui. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação física é parte integrante da proposta pedagógica da escola e contribui para o desenvolvimento físico e social da criança. A pesquisadora Lilian Ferreira fala sobre a importância da educação física nas escolas e também sobre a formação de professores na área. O Ciência Sem Limites começa agora. Ciência Sem Limites está no ar. Um programa que visa mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto de hoje é educação física nas escolas, formação de professores, esportes coletivos.
Para falar deste assunto, ao nosso lado está a professora Lilian Ferreira, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professora, prazer em tê-la aqui no Ciências Sem Limites. Prazer é todo meu, a gente agradece o convite, a possibilidade de divulgar o que a gente tem feito. Perfeito, professora. Antes da gente entrar no assunto, no tema de hoje, nós queremos saber, e lógico, quem está em casa, queremos saber um pouco sobre a sua formação, sobre a sua trajetória acadêmica profissional. Bom, eu sou formada em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, né, que é a minha cidade de origem. Posteriormente, eu fiz a especialização em Educação Física Escolar na Unesp de Rio Claro. E também em Rio Claro dei continuidade, né, onde eu, fazendo o meu curso de mestrado, né, na área de Ciência da Motricidade, também destacando a questão da Educação Física na escola. E, posteriormente, eu fui fazer meu doutorado na área da educação, né, e aí focando a questão da formação de professores na Universidade Federal de São Carlos. E que temas a senhora enfocou, tanto o mestrado quanto o doutorado? Foi sempre na área da educação? Isso, sempre na área... Voltada à educação física, isso, evidentemente. Isso, exatamente. O mestrado, eu trabalhei com a questão primeiro de desenvolver um conteúdo que não era ainda muito contemplado, né, especialmente no ensino médio. Então, a gente trabalhou com as práticas corporais alternativas, né, yoga, tai chi, respiração, massagem, especialmente porque também, ainda hoje, né, a gente tem um índice de evasão muito grande dos alunos do ensino médio com a educação física. Por né? que acontece isso? Na verdade, a gente tem notado, né, que, pelas pesquisas, tal, que as histórias que são construídas ao longo da educação básica, elas vão comprometendo, né, o interesse, né, e muitas vezes, como muitos docentes ainda trabalham numa perspectiva de um modelo tradicional de ensino, e especialmente focando só alguns esportes, né, as crianças e os alunos que não têm aquela identificação com aquela prática, né, ou que não conseguem melhorar a sua condição, né, de competência de jogo, acabam se desinteressando, se desmobilizando e aí perdendo, né, o interesse pela prática da educação física, que vai culminar, né, na educação básica, vai culminar lá no ensino médio, né? Exatamente. Então, quando eu desenvolvi o projeto de mestrado, a gente trabalhou, a pesquisa de mestrado, a gente trabalhou numa instituição pública, lá de Rio Claro, com uma turma de ensino médio, trabalhando com essas práticas, né, e identificando novos interesses dos alunos, né, e inclusive trazendo, né, fazendo com que muitos alunos que estavam afastados, né, especialmente meninas que não queriam mais participar da aula, que voltassem a participar, que se interessassem e tal. Então, o trabalho foi esse, né? E a gente aponta no final da investigação que é fundamental que os conteúdos sejam diversificados, né? De modo a contemplar esses diversos interesses, né? Porque há muitos anos atrás, na década de 70, 80, 60, quer dizer, ou era futebol ou era vôlei, né? Não existia outros esportes para as crianças, né? Exatamente. Então, a gente tem uma configuração da área da educação física, né, que especialmente depois meados da década de 80 para frente, a gente vai ter uma reconfiguração, né? Então, pensando nessa possibilidade aí de ampliar essas experiências, né, de dar condição de que mais alunos participem, né, e que a gente possa, de fato, diminuir tanto a evasão quanto a própria exclusão na aula, né, porque às vezes não é só que o aluno sai porque ele não quer fazer e ponto, é porque na aula, né, ele não tem a possibilidade de aprender coisas novas, de se desafiar, né, e ser, inclusive, bem recebido pelos colegas, que às vezes têm mais habilidade, né, e às vezes tiram sarro, ridicularizam, e às vezes colocam algum apelidos. aluno está até um pouquinho fora do peso, acaba sendo excluído. Exatamente, exatamente. Então, essa questão da exclusão, né, de focar, né, como você falou, o futebol, o basquete, especialmente para os alunos mais habilidosos, ela é reconstruída com essas novas leituras, né, com esses novos olhares da educação física, na expectativa de incluir todo mundo, inclusive o aluno com deficiência, né, então, de dar condição e oportunidade para que todo mundo tenha um espaço de aprendizagem, né, do conteúdo da educação física na escola. E depois dessa pesquisa, a senhora partiu para o doutorado? Exato. Aí depois do mestrado,
Na verdade, na pesquisa de mestrado também, eu percebi que foi muito bacana a experiência e tal, mas me causava desconforto, me causou desconforto não perceber, né, assim, ficar com pensando assim, e agora eu estou indo embora da escola, como foi feita a pesquisa, foi feita a intervenção, e o professor, a professora de educação física da escola, será que vai dar continuidade, né, como é que vai ser? Então, por conta dessa preocupação com a formação dos professores, aí então eu fui fazer o doutorado na área de formação de professores. E aí no doutorado, o meu foco foi estudar professores de educação física no primeiro ano de carreira, né, atuando no ambiente escolar. O que acontece com eles? Então, ou acontecia, ou... O primeiro ano da carreira é um ano muito... muito complexo, né, para a docência, né, porque a gente tem aí os estudos mostrando que a gente tem vários perfis, né, de professores novatos. Então, alguns que querem fazer tudo que viram na faculdade e acham que tudo vai funcionar, que tudo vai dar certo. E na prática é outra. Exatamente. E aí a frustração costuma ser muito grande, né? Perfeito. E essa frustração, ela pode encaminhar o docente para algumas trilhas indesejáveis, né? Uma delas é se conformar com a situação e dizer que não vai mudar mais e que é aquilo mesmo e que vai continuar desse jeito para sempre. A outra é o abandono da carreira. Né? Então, sair da profissão porque acha que é incompetente, né? Porque se desgasta demais, porque não consegue fazer o trabalho e tal, né? E aí, a pesquisa sinalizou isso, por causa disso também, o desenvolvimento da pesquisa, a preocupação de trabalhar com esses professores iniciantes para que eles reconstruíssem essa leitura inicial, né? Perfeito. Muito embora os dois, que foram os dois sujeitos participantes da pesquisa, eles sinalizavam no começo um desconforto muito grande. No primeiro semestre letivo de aula, os dois falavam que queriam abandonar a profissão e tal, né? Mas com o tempo, porque a gente desenvolveu um trabalho de mentoria, né? Que é uma orientação direta, né? De amparo, de debate, de diálogo com esses professores para que eles tivessem elementos, mais orientações, inclusive apoio, né? Para que eles se sentissem mais seguros no trabalho que eles vinham realizando. Perfeito, parabéns, muito interessante. Vamos ver se teremos tempo para explorar esse foco. Nós chegamos ao final já do primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, nós vamos falar sobre educação física nas escolas. Ciência Sem Limites, volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa que conversa com os pesquisadores e demonstra as pesquisas no âmbito da universidade. No programa desta semana, nós conversamos com a professora Lilian Ferreira, do Departamento de Educação Física do campus de Bauru, da Unesp. Se você quiser contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí no seu vídeo, lilibal@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais, www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Educação Física. Se quiser assistir a este programa, www.tv.unesp.br, clique em Programação. Ciência Sem Limites. Nós vamos então voltar ao tópico de formação de professores que a senhora pesquisou no seu doutorado. Atualmente, a senhora ainda exerce essa pesquisa, sendo profissional aqui e pesquisadora da Unesp de Bauru, professora? Então, essa pesquisa, na verdade, com o término do doutorado e trabalhando aqui na Unesp, eu fiz algumas pesquisas também com formação de professores, trabalhando com parceria, né, entre a formação inicial e a formação continuada. Então, os alunos da graduação do curso de Educação Física trabalhando comigo, junto com professores de escolas aqui, né, do estado, aqui de Bauru. Esse trabalho já foi finalizado, já tem algum tempo, mas em 2011 a professora Thaís Tesani encabeçou o projeto de construção do currículo comum, né, aqui no município, nas escolas municipais de Bauru, e ela me fez o convite para participar também, especialmente com os docentes da área de educação física. Então, nós estivemos juntos de 2011 a 2013, né,
com todos os professores do município aqui de Bauru, desenvolvendo um trabalho, né, que culminou, né, no que ficou denominado de currículo comum da educação física. Porque a educação física, assim como os outros componentes curriculares aqui das escolas municipais, eles não tinham, né, um currículo que tivesse uma mesma proposta. Ou não? Exatamente. Cada um ensinava da forma que achava mais adequada na sua instituição, né? E foi esse processo que eu acabei investigando, né? Quer dizer, então é um processo também de investigação, mas também de intervenção, porque culminou numa formulação curricular, né? Numa proposta de currículo, né? E isso está dentro do processo pedagógico, né? Exato, exato. E aí, assim, a gente acabou investigando como é que os professores participaram desse processo, né? Que temas eles elucidaram, né? Como é que eles se envolveram nas reuniões, porque a gente tinha reunião periódica, a gente acabava fazendo reuniões periódicas, né? Então, e também os problemas que eles traziam, né? Porque a construção curricular não foi uma coisa que veio de cima para baixo, não. Nascia do contexto que eles apresentavam. Esse projeto tem financiamento de órgãos de fomento? A gente foi financiado pelo Núcleo de Ensino. Então, o Núcleo de Ensino, né, que financiou, a gente tinha bolsistas, né? Da faculdade, os alunos, eu tinha duas alunas da educação física e uma aluna da pedagogia trabalhando junto comigo. Agora, sobre formação, sobre educação física escolar, o que a senhora tem a relatar, que também é objeto das suas pesquisas, né? Então, a temática da educação física escolar, especialmente tratando dessa questão, né, como eu sinalizei, né, na pesquisa do mestrado, da mobilização dos alunos, no envolvimento dos alunos com os conteúdos da educação física, a pesquisa mais recente que a gente terminou foi uma pesquisa que tratou da produção de narrativas escritas pelos alunos do ensino médio. Então, como é que foi essa pesquisa? Os alunos do ensino médio escreviam histórias, né, que eles vivenciaram com a educação física ao longo da educação básica. Dá para dar um exemplo? Histórias que tinham sido significativas para eles. Então, podia ser uma situação em que ele tinha sido excluído do jogo, e que ele se sentiu mal, e que ele ficou chateado, e que isso causou um desconforto dele não querer participar mais da aula, dele não querer mais participar daquele determinado conteúdo, né? Mas tínhamos também, né, porque foram experiências significativas, né? Então, nós tínhamos também relatos de experiências positivas, né? De que, por exemplo, eu comecei a fazer basquete na educação física e minha professora foi super bacana, eu aprendi um monte de coisa. Dali eu pude entrar numa equipe de treinamento do município, representar a cidade em jogos. Quem sabe até ver a aptidão e seguir carreira, né? Então a gente também tinha isso, né? E a gente quis trabalhar com essa questão, né? Especialmente com uma metodologia pouco comum na educação física, que é a narrativa escrita de casos de ensino vivenciados pelos alunos, para a gente mapear realmente também se eles tinham mais experiências positivas ou mais experiências negativas, né? E como é que isso se mobilizava diretamente na participação do aluno na aula de educação física. Então, alguns relatavam histórias, né? Porque não há uma linearidade. Então, alguns relatavam histórias de vivência negativa, mas que não tinham influenciado diretamente no afastamento fato, né? dele para a aula de educação física. Outros já sim, né? Assim, alguns apontavam. Houve um caso que a menina foi fazer a professora, na terceira série, solicitou que ela fizesse um rolamento, ela tinha medo de fazer rolamento, mas mesmo assim a professora foi dura, a obrigou a fazer, a empurrou, aí a menina machucou o pescoço e tal, nunca mais quis fazer aula de educação física. Então, como essa narrativa a gente coletou com o aluno no ensino médio, então ela passou por isso na terceira série, e isso foi levado até chegar no ensino médio, né? Teve consequências, Teve né? consequências de afastamento. De afastamento, né? Durante anos. Né? Exato. Agora, a gente também tem aqueles, como eu falei, que tem uma experiência muito positiva, né? Que gosta da aula, que é a experiência de jogar, participar de competições, de eventos, né, na escola. Quer dizer, são práticas pedagógicas menos excludentes que a senhora chegou a essa conclusão? Exatamente. Então, por que a gente faz esse levantamento? Com essa identificação, né, a gente pode, como intervenção direta na escola, trabalhar com outras práticas, né, ou com reconstrução, inclusive, de estratégias didático-pedagógicas para não cometer esses equívocos, né? E a ideia também da produção desses casos, ela também se vincula com a formação de professores. Na medida em que você
reúne um conjunto de casos narrados por aluno, você pode trabalhar com os professores mostrando esses casos e discutindo com eles. Ó, mas e aí, você como professor, diante da situação, o que você faria? Como é que você pensa isso? Quer dizer, a parte escrita não veio só dos estudantes, e sim dos professores não, também. Vem só dos estudantes, só que a gente pode usar esse material com a formação de professores, entendeu? É extremamente interessante e importante. E que tem uma continuidade prevista por quanto tempo? Tem período ou não? Da pesquisa? Da pesquisa. Então, essa pesquisa a gente encerrou agora. Ah, terminou recentemente. Agora, recentemente. Mas a gente tem a expectativa de fazer mais coisas, de continuar. Envolver mais escolas, sim, envolver um número maior de alunos. Com outras vertentes, buscar novos resultados. Exato. Agora, baseado nisso, nós estamos chegando ao final deste bloco, a senhora tem um projeto de extensão muito interessante. Como que se chama o projeto de extensão? O nosso projeto de extensão chama-se Ensinando e Aprendendo Handball. No próximo bloco, a professora Lilian Ferreira vai responder sobre esse projeto de extensão extremamente interessante no município de Bauru. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. É um instante só.